ação e oração. Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação, que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina, a benefício do ente amado, que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade, na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu, te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior, para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance, pela obtenção de trabalho digno, que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Emmanuel. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Minas. São 10 horas mais 5 minutos. E nós estamos iniciando mais uma edição do programa espírita Projeto Futuro. E este programa é uma produção do CEP, Centro Estudos e Pesquisas Espíritas, realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, mantendo parceria com o GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e tem como apoio cultural Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis, Clube do Livro Espírita mantido pelo GEC. Projeto Futuro é informação, cultura, cidadania, notícias, consolação e reconforto, pois relembra todo o ensinamento de Jesus Cristo através do Evangelho Redivivo, abordando assuntos de interesse geral, temas filosóficos, científicos e palpitantes. E nós estamos abertos a sugestões de temas, perguntas e orientação. E você pode participar do sorteio de livros espíritas no final deste programa. Basta participar do programa fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida. Ligue para os telefones 3222-0001 e 3222-0002. Meu nome é Arnoldo e nós estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, hoje com o tema Vida e Obra de Jesus Cristo. Será que Jesus teve irmãos consanguíneos? Ou ele viveu e aprendeu muitas coisas com os essênios? Será que Jesus precisava derrogar as leis da natureza para produzir seus milagres? Essas perguntas e muitas outras serão respondidas aqui pela nossa entrevistada de hoje, a Maria Célia. Bom dia, Maria Célia. Bom dia, Arnoldo, e bom dia, Divinópolis, e a todos os ouvintes do Projeto Futuro. E nós vamos iniciar a primeira pergunta. Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa? Olha, em várias passagens do Evangelho, Jesus se refere a Deus dizendo: aquele que me enviou. Com essa expressão, Jesus exclui a ideia de igualdade entre ele e Deus, porque aquele que é enviado vem para cumprir uma tarefa designada
por um superior. Outra fala de Jesus que comprova isto está em João capítulo 16, versículo 28. Já tendes ouvido que eu vos disse, eu vou e tenho a vós. Se vos me amais, certamente haveis de folgar que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, no final do versículo, ele deixa bem claro, porque o Pai é maior do que eu. Mais uma vez, Jesus mostra a diferença hierárquica que há entre ele e Deus. Como filho, não pode ser igual a Deus. A própria espiritualidade comenta como o homem mistura as coisas na terra e no meio dessa confusão que o próprio homem faz, a gente não consegue muitas vezes identificar quem é quem. Somente na área familiar há uma mistura muito grande dos papéis, né? Muitos filhos assumindo a posição de pai a posição de filho. Exatamente, é comum isso em família. Muito comum, porque os hábitos vão se tornando assim normais na vida da gente. E quando a gente vai estabelecendo esse bolo, né, dentro das nossas relações, a gente não consegue identificar quem é quem realmente. Então, são atitudes que demonstram falta de ordem, de respeito às leis e muitas vezes resistência aos nossos próprios limites. Então, para os espíritos, a organização e o respeito às regras é fundamental dentro de uma equipe familiar, uma equipe profissional. Por isso que existe papéis diferenciados para ajudar nessa organização. Então, por a gente na Terra estabelecer essa mistura de papéis, fundamenta a nossa dificuldade em administrar os problemas que nos aparecem. Então, se cada um realmente conseguisse assumir a sua própria função, seria mais fácil essa ajuda que a gente daria um ao outro. Mas se a gente confunde os papéis e entramos no terreno do outro, que é da propriedade do outro, então gera desorganização. Então o próprio Cristo nos mostra essa organização, esse respeito que ele tem por Deus e o respeito por ele mesmo também, pela função que ele iria exercer como filho. Nós temos uma passagem de Paulo quando ele diz que já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Isso é a mesma coisa quando Jesus diz, o Pai está em mim e eu estou nele. Ou seja, é uma harmonia de pensamentos e de fé, de objetivos, que as pessoas se interagem, passam a ser uma só. Mas não quer dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Isso. Nós gostaríamos de informar aos nossos ouvintes que já se encontra esgotado os ingressos para o seminário sobre mediunidade com Carlos Barcelo. Infelizmente, já se esgotaram os ingressos. Ô Maria Célia, como podemos interpretar a divindade de Jesus? A divindade de Jesus está constatada nas suas próprias palavras, atos e nos milagres, que realizava. Jesus não escreveu nada. Tudo que falou e fez, a sua doutrina em si, ela ficou registrada apenas nos evangelhos. Nenhum fato da vida de Jesus está fora deles. Quando estudamos o evangelho, podemos observar um grande detalhe. Tudo que Jesus comentava, ele exemplificava. Agora, ele exemplificava por quê? Para nos levar a concluir que exemplificar é explicar. Jesus, ele pensava e falava em comunhão com Deus. Por isso, as suas palavras eram indiscutíveis. Ô Maria Célia, Jesus
ele derrogou as leis naturais ao produzir os milagres? Porque muita gente fala que o milagre é inexplicável. Então, se é inexplicável, a gente entende que parece que ele derrogou as leis da natureza para fazer seus milagres. Será que aconteceu isso de fato? Olha, quando se fala de milagre, milagre significa coisa admirável, uma coisa assim extraordinária. E nós vamos ver o seguinte, que por influência da teologia católica, milagre passou a significar uma anulação das leis naturais, pela qual Deus estaria dando uma demonstração de seu poder. Para ser considerado milagre, um fato teria que ser sobrenatural, ou seja, fora das leis da natureza, um fato inexplicável. Nessa época, a ignorância humana era muito grande, por isso, inúmeros fatos eram tidos como inexplicáveis e, consequentemente, considerados como sobrenaturais, milagrosos. Então, Jesus, ele não realizou milagres, por isso não derrogou as leis naturais. Ele realizou muitos fenômenos admiráveis e dos tipos mais variados. Realizou-os por ser um espírito altamente evoluído, que apresentava faculdades espirituais em elevado grau de desenvolvimento e também sabia usar seu pensamento e a sua vontade de modo superior. Quem quiser aprofundar no estudo sobre essa parte dos milagres do Cristo, Kardec faz um trabalho excelente sobre essa parte no livro A Gênese. Está lá no capítulo 13, 14 e 15. É só dar uma olhada com detalhes nesses capítulos, a pessoa vai entender com muita facilidade essa questão. Ô Maria Célia, nós temos uma pergunta aqui que daria até para fazer uma palestra, mas o nosso tempo aqui é muito pequeno. Resumidamente, você poderia nos falar sobre a vida de Jesus na Terra? Realmente o tempo é curtíssimo, né? Mas a gente tenta falar assim, de uma forma resumida, dentro da essência, o que foi essa vida de Jesus na vida terrena. Começando pelo seu nascimento, Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade considerada desprezível, que era Nazaré. Por que desprezível? Porque ela se situava na região da Galileia e era habitada por muitos gentios, os estrangeiros, que não eram muito considerados na época. Seu parto foi entre animais, sem qualquer espetáculo social. Se tornou um carpinteiro, não frequentou os bancos de uma escola, mas frequentou a escola da vida, onde a maioria das pessoas não investem em sabedoria. Quando eu falo sabedoria, estou falando muito dessa área intelectual. Tornou-se grande conhecedor do pensamento, das limitações e das crises da existência humana. Durante a vida adulta, Jesus viveu uma vida com naturalidade, adaptando-se ao meio em que vivia. Por isso que Jesus trabalhou muito com simplicidade, porque ele teria que adaptar, se ajustar a todas aquelas situações que eram vividas dentro da região onde ele estava. Além da vida em família, Jesus vivia na comunidade, partilhando das atividades gerais e acompanhando com interesse os acontecimentos ligados à região que morava. Apesar de ter crescido debaixo de uma cultura clássica, conseguiu atingir profundamente a inteligência das pessoas mais cultas da época. Sua vida foi árida,
sem privilégios econômicos e sociais. Procurou ser dócil e tolerante, principalmente com seus opositores. Diferente de nós, né? Não se distinguindo como um ser sobrenatural, mas simplesmente como um tipo notável pela sua mentalidade, pureza de caráter e sentimentos elevados. E lembrando que o telefone para você se filiar ao Clube do Ouvinte é 3222-7644. E se você deseja fazer alguma pergunta, tirar a sua dúvida, ligue para o nosso programa. Os telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Ligue para cá, faça a sua pergunta. Como podemos considerar Jesus libertador ou salvador? Porque muitas religiões dizem que Jesus é o salvador. Como é que nós podemos ver isso? É libertador ou salvador? Para a gente entender a diferença, nós temos que nos remeter novamente à época em que Jesus viveu. Ele viveu numa época em que imperava o autoritarismo e o Império Romano era extremamente absorvido pela vaidade. O ambiente sociopolítico era angustiante. Por quê? A fome e a miséria fazia parte do cotidiano das pessoas. A comunicação e o acesso às informações eram restritos. Devido a essa situação, os judeus esperavam um grande líder. Queria alguém capaz de reinar sobre eles, resgatando-lhes a identidade e libertando-os da escravidão do império. Eles queriam um Jesus guerreiro, salvador mesmo, que mostrasse o poder pela força física. Mediante essas expectativas, os judeus tiveram dificuldades em reconhecer a presença de um Messias humilde, tolerante, dócil, inteligente, que não se alimentava dos prazeres no status social, nem queria o poder político. Era um Jesus ao avesso daquilo que eles pensavam que ia chegar para ajudá-los. Por isso que Jesus dizia ao povo: o meu reino não é deste mundo. Sendo assim, Jesus foi mal interpretado pelos seus próprios seguidores? Claro. E foi difícil a compreensão deles desse sentido. Porque eles, esperando um Cristo guerreiro que viesse para libertá-los da escravidão política da época, Jesus era totalmente diferente daquilo que esperava. Mas Jesus veio no sentido, foi de libertar o homem da maior escravidão que existe, as misérias psíquicas. É libertar o povo, o homem, dele mesmo. Ninguém percebia que cada um era prisioneiro de si mesmo. A gente só vê o externo, né? Que é o concreto. A gente se acha escravo do outro, mas esquece de olhar as condições que a gente impõe para as nossas próprias escravidão. Ele chega, então, propondo uma revolução interna, no sentido assim de desacorrentar a individualidade humana, porque a individualidade não existia. Por isso, Jesus deve ser considerado como o libertador. Agora, prestem bem atenção na diferença entre libertador e salvador. Quem liberta, oferece ao outro as experiências necessárias ao seu crescimento. E salvar é realizar no lugar do outro, engessando todas as oportunidades da pessoa crescer. Então, como salvador, impede a pessoa de realmente sentir que ela é capaz dela mesma se libertar.
Agora, aquele que trabalha como um libertador, ele leva a pessoa a sentir essas possibilidades que ele tem dentro dele mesmo. Por que Jesus era chamado de mestre dos mestres? Porque a sua tarefa prioritária era acolher e orientar as pessoas que tinham grande dificuldade para entender a própria realidade. No entanto, ele até dizia que veio ao mundo para atender aos doentes e não os sadios. Ao abraçar a escola da vida, sua meta era levar o homem a perceber que o maior sucesso não está fora do homem, mas na conquista do terreno dentro de si mesmo. Se conquistar, se conhecer, saber o que sente, perceber as coisas que giram em torno dele. Então, nessa escola, os melhores alunos não são aqueles que se gabam dos seus sucessos, mas os que reconhecem seus conflitos e limitações. Nela, a pessoa aprende também que a experiência se adquire não somente com os acertos e conquistas, mas muitas vezes das derrotas, das perdas e do caos emocional e social. É onde a espiritualidade trabalha muito conosco, no sentido da gente entender o valor das dificuldades, o valor das perdas, né? Ele coloca muito para nós como que a gente deve agir diante do sofrimento. O sofrimento, ele vem para nos ensinar, é para nos aprimorar. E dentro do sofrimento é que a gente vai percebendo as nossas capacidades de vencer qualquer dificuldade que aparece. Agora, um outro aspecto interessante e que justifica considerar Jesus mestre dos mestres é o equilíbrio que sempre demonstrou diante das situações dramáticas. Ele não perdia a paciência, ele não perdia a calma. Ele agia sempre assim com muita sabedoria. Cada perda, ao invés de destruí-lo, desenvolvia a arte de pensar. Ele pensava até mais, né? Não desanimava diante das frustrações, pois cada uma delas renovavam-lhe mais as forças. A grande preocupação de Jesus era nos mostrar a possibilidade de uma liderança maior ao pensar, sentir e agir. Por isso que ele é considerado mestre dos mestres. Explique melhor esta liderança que você mencionou aí, a liderança de Jesus. Quando eu falo de liderança, nós estamos falando que liderança significa você ter controle de si mesmo. Que era o que mais Jesus tinha um controle dele. Ele sabia se administrar. Porque é fácil nós liderarmos outras pessoas, liderarmos um outro lugar, mas liderar a si mesmo é difícil. A gente às vezes pede muita calma ao outro, mas não consegue manter a nossa. É não se deixar envolver pelas questões externas, que a gente se envolve demais com o externo. Qualquer situação nos leva ao desequilíbrio, ao desespero. E Jesus no Evangelho o tempo todo nos mostrou isso, que diante de qualquer situação, para achar uma solução, para sabermos administrar aquele problema que temos na mão, é preciso equilíbrio, serenidade, e a espiritualidade reforça isso para nós. Jesus exercia essa liderança porque ele tinha consciência do que fazia. Outro fator, ele tinha metas e prioridades bem estabelecidas. Era uma pessoa segura, ele era determinado e, ao mesmo tempo, flexível. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador.
sabia despertar a sede de conhecimento nas pessoas. Jesus informava menos para educar mais. E é o que a gente faz o contrário. A gente informa muito e educamos pouquíssimo, né? A gente fica preocupado em moldar as pessoas. E nessa preocupação em moldar as pessoas, a gente esquece do nosso equilíbrio, da nossa serenidade. E é onde a gente vai se perdendo na caminhada, em cima dos desesperos. Porque a gente quer todo mundo igual a gente, que ela fale igual a gente. E aí é onde a gente se perde no trabalho educativo, de si e do outro, né? Projeto Futuro traz curiosidades. Você sabia que no dia 31 de março de 1869 faleceu o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Foi sepultado no dia 2 de abril no cemitério de Montmartre, e que em março de 1870 seus despojos mortais foi transferido para o cemitério do Père Lachaise, em Paris, ao lado do túmulo de Balzac, Chopin, Molière, La Fontaine, Proust, Delacroix. São 10 horas mais 35 minutos e nós estamos retornando novamente com o programa Projeto Futuro, desta vez no segundo bloco. Ô Maria Célia, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, é a Maria Faria, do bairro Santo Antônio. Ela pergunta: como podemos fazer uma prece pedindo a Jesus uma ajuda? Olha, Maria, a gente, para fazer uma prece, precisamos buscar inicialmente a serenidade. Serenar, buscar um lugar realmente acolhedor, que você possa assim, penetrar realmente dentro de si. E ao penetrar dentro de si, você conseguir identificar realmente aquilo que você quer pedir. Então, apresentar esse pedido com muita objetividade, sem preocupar com palavras bonitas, mas estabelecer um diálogo profundamente natural, muito simples, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, e conversar realmente. E no final dessa prece, você já agradece. Porque tudo que você pede, ele já está sendo encaminhado. E ao encaminhar, será verificado aquilo que realmente você está pedindo. É o que você precisa nesse momento? É o que deve ser atendido nesse momento? E aí que entra o problema da nossa fé, da gente ter fé, confiança, que eu vou ter aquilo que realmente me é necessário. Nem sempre o que a gente deseja é o que precisa, é o que pode ser naquele momento. É onde Jesus e a espiritualidade trabalham conosco também a questão da paciência, a questão da espera. Quanto mais impacientes nós formos diante daquilo que a gente deseja, mais distante fica a realização daquilo. Então a paciência, a confiança, essa fé, ela é fundamental no ato do pedido. E a gente sempre tem mais é que agradecer a Deus, porque as possibilidades todas nós temos dentro de nós para conseguirmos aquilo que a gente precisa. Só nos falta essa coragem, praticamente uma ousadia de usar a força interna que nós temos. Então, ao pedir também, é outro alerta.
nós temos que olhar o que nós estamos pedindo. Se o que a gente está pedindo é para o bem ou não. Então a gente tem que passar por esse crivo para que também a gente não possa causar dificuldades, nem para nós e nem para o outro. Maria Célia, a Elza do Catalão, ela pergunta: existe um milagre? Como podemos entender este milagre? Olha, Elza, o próprio Cristo clareou para nós, na sua caminhada terrena, que o milagre é algo inexplicável. E nada na vida pode ser inexplicável. Nós confundimos milagres com fenômenos, que é o que eu disse quando nós abordamos a parte dos milagres do Cristo. Nem ele se preocupou em deixar conosco situações inexplicáveis. Tudo que ele fazia, cientificamente era explicado. Então, nós temos que aguçar dentro de nós essa busca, para olharmos realmente o que é verdadeiro, o que é real, para que a gente não seja enganado. Então, tudo na vida tem que ter explicações. E as explicações existem, é só buscar. Aquilo que não é inexplicável, a gente fica de olho. Nós temos aqui mais uma pergunta de um ouvinte, é a Maria da Consolação, lá do Catalão. Ela pergunta: quando nós oramos, nós devemos nos dirigir a Deus ou a Jesus? Consolação, a prece é um momento muito íntimo, porque você entra muito dentro de você. Então você vai buscar realmente aquela parte que você tem mais fé. Então, geralmente, as pessoas dirigem os pedidos a Deus, outros a Jesus, outros tanto a Deus quanto a Jesus, quanto a espiritualidade. Mas Deus, nós sabemos que é o ser superior, é o ser que tem todo o poder de atender aos nossos pedidos, de nos olhar com mais clareza. Mas não quer dizer que a gente vai ficar nessa preocupação: a quem me dirigir? Eu me dirijo a Deus, faço os meus pedidos, agradeço e pronto, vamos em frente na nossa caminhada. Nós temos aqui mais uma pergunta de uma ouvinte. É a Maria, ela não quis se identificar direito, ela pergunta: por que uma mãe é a pior inimiga da filha? Hein, Maria Célia, por que será isso? Maria, a gente faz muita confusão com essa palavra inimiga. Quero até adiantar que não existe inimigos. Existe nessa vida pessoas que pensam diferentes de nós. Então, a dificuldade que há nos relacionamentos entre pais e filhos, entre mãe e filha, é justamente por causa da diferença de mentalidade. Então, por causa dessa diferença, a mãe pensa de um jeito, a filha pensa do outro. É que nós temos que estabelecer mais diálogo, para uma entrar na situação da outra e conseguirmos nos entender dessa forma. É aí que se chega ao consenso, que a gente consegue conscientizar o outro daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser modificado. Muitas vezes na relação mãe e filha, o diálogo ajuda a mãe a entender a situação que a filha está vivendo, o momento que ela está passando. E nós, quando entramos na posição de pai ou de mãe, a gente esquece que foi criança, a gente esquece que foi adolescente, a gente esquece que foi jovem e que passou por inúmeros problemas também. E aí, com esse ar da nossa superioridade, que eu sou, aquela pessoa que sabe mais, que entende mais, eu vou me distanciando dos filhos.
Não, quanto mais nós estivermos próximos um do outro, isso vai ajudar na compreensão, vai ajudar a clarear a situação de cada um. E até os próprios filhos, entender também a situação dos pais. Aí facilita. Mas nenhuma mãe, nenhum pai é inimigo dos seus filhos. São realmente amigos. O que quis Jesus dizer, faça brilhar a sua luz? O que significa isso, Maria Célia? Ana, faça brilhar a sua luz. Jesus nos pede que ao entrarmos para dentro de nós mesmos, é buscar lá dentro o seu próprio poder, a sua própria coragem, as suas próprias facilidades para enfrentar as experiências externas. Enquanto nós não soubermos buscar essa luz interna que nós temos dentro de nós mesmos, nós não vamos conseguir administrar bem os problemas que nós enfrentamos. Porque quando os problemas chegam, as dificuldades, a gente fica louca para ficar livre deles. É acabar com aquilo depressa. Mas a pressa é aquilo que eu te falei. Prejudica a questão da fé e vai causando mais atrasos nas soluções. Porque na pressa você não encontra caminhos, você não vê saídas. É como se colocasse um véu na nossa frente. Então, onde ele pede buscar essa luz, é buscar essa serenidade, é buscar controlar esta ansiedade, aí a luz chega. Nós pedimos muito a Deus, né, e até a espiritualidade, para iluminar o nosso caminho. Mas é um pedido que a gente faz já possuindo, porque o nosso caminho já é iluminado. Por quê? Porque eu possuo toda a luz que eu preciso para atravessar este caminho. Só que a gente não sabe buscar. A gente quer que Deus, Jesus, a espiritualidade resolva para nós, dê a solução para nós. Mas a luz que ele fala é a nossa. Eles apenas vão nos auxiliar, facilitar, para a gente enxergar essa luz na nossa estrada. E nós temos aqui mais uma pergunta de um ouvinte, é o Fausto. Ele faz uma pergunta aqui bastante polêmica, bastante interessante, inclusive até foi noticiário esses dias na TV. O que foi feito com o corpo de Jesus Cristo após o seu sepultamento? Há muitas controvérsias. Fausto, a gente realmente não tem condição assim de saber tudo, de entender tudo, né? E essa aqui é uma área que eu ainda tenho dificuldade de colocar. Então eu preferia deixar que essa pergunta fosse passada a outra pessoa num outro programa que tivesse mais condições de trabalhar essa sua dúvida. Peço desculpas por não poder atendê-lo, mas realmente é uma área que eu ainda não estou segura para dizer agora nesse momento. Realmente é bastante controvertida essa questão do corpo de Jesus, porque há mais ou menos poucos dias atrás a televisão tem noticiado, vários canais de TV, que encontraram ossos da família de Jesus, inclusive do próprio Jesus. Mas não se tem ainda certeza de nada, ainda será feito exames de carbono para se determinar a época desses ossos. Realmente é muito controvertida essa questão do corpo de Jesus. Ô Maria Célia, quando você se referiu à liderança de Jesus, é por isso que Jesus se preocupava em muitas situações em aguçar a dúvida das pessoas? Realmente, em vários textos evangélicos, constatamos que Jesus era um excelente perguntador. Jesus questionava tudo no sentido de conduzir a pessoa a se interiorizar
e a se perguntar, ou seja, fazer a pessoa voltar o olhar para dentro de si mesma. Então a gente vê em muitas passagens que a pessoa fazia uma pergunta para Jesus e ele respondia com uma nova pergunta, para nos mostrar o quê? A resposta está dentro de você mesmo. É só buscar. É aonde? Busque a sua luz. Sua maior intenção neste caso era levar a pessoa a investigar com critério aquilo que se vê e ouve, reconhecendo que cada um precisa se respeitar e respeitar também a própria inteligência. Jesus não nos mostra assim que ninguém pode aceitar nada sem antes realizar uma análise dos fenômenos que observa. Olha aí, aquela questão que eu respondi sobre os milagres, né? Nós temos que buscar respostas, né? Acreditar por acreditar. Com este propósito, ele procurava trabalhar a fé inteligente, a fé raciocinada. E preste bem atenção nessa colocação, mostrando a necessidade do homem desenvolver a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vem o acreditar sem dúvida. Por que isso? Porque para Jesus, fé é ausência de dúvida. Enquanto houver dúvida, não há fé ainda. Como educador, Jesus usou também o recurso das parábolas. Comente um pouco sobre elas, sobre as parábolas para nós. Jesus gostava de educar por meio das parábolas, porque facilitava a retenção e a transmissão, porque o enredo da história auxilia a associação de ideias. Ele usava nas histórias o mais simples elemento do dia a dia do povo, conduzindo tanto o pensamento como o sentimento a conclusões de elevada moral ou mesmo para revelar algo da vida espiritual. Emmanuel, no seu livro Religião dos Espíritos, no capítulo em que ele dá o título No Fenômeno Magnético, Emmanuel comenta que Jesus, falando em parábolas, evitava ferir, fosse a quem fosse. Nelas, a doutrina do Cristo permanece viva e pura, merecendo ser estudada como está sendo até hoje. Maria Célia, durante a caminhada terrena, as mulheres também seguiam Jesus. Como ele administrava o contato com as mulheres? Olha, na comunidade judaica, as mulheres não tinham voz ativa, nem representação maior. Mas é inegável que exerciam um papel social importante na sustentação da vida familiar e na formação moral das crianças. Jesus sempre tratou as mulheres com respeito humano, pois na sua missão não havia lugares só para os homens, embora a sociedade da época supervalorizava o homem. As mulheres tinham um papel de destaque no seu projeto de amor, pois elas souberam oferecer a Jesus e seus discípulos hospedagem, alimentação, vestuário e o que mais lhes fosse necessário e estivesse ao alcance delas. Notava-se também nas diversas passagens em que as mulheres entravam em cena, elas apresentavam mais rapidez para compreender e incorporar a linguagem sofisticada do amor do que os homens. Por isso que ele conseguia administrar bem essa relação com elas, procurando valorizá-las também, né?